Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui porque há algum tempo já eu tô me sentindo, como que eu posso explicar? Tô me sentindo no desejo de compartilhar com vocês sobre a Bíblia, né? Como eu falei para vocês, o intuito do canal é justamente falar sobre Jesus, né? E sobre a brevidade da volta dele e sobre os acontecimentos que estão ocorrendo nesses últimos tempos, né? A gente sabe, quando a gente liga o jornal, que desgraça é uma coisa que está cada vez mais perto da gente, né? E Deus, Ele pede para que todo aquele que o conhece e divida o pão com outras pessoas. Como eu falei também para vocês, meu intuito não é fazer discriminação de quem segue uma religião diferente da minha, ou dizer que eu sou detentora do saber, porque na verdade tudo que eu for explicar ou falar para vocês realmente é o que está escrito na Bíblia, não foi a Mariana que inventou ou a Mariana que adaptou para estar mais, tipo assim, da minha forma ou da forma que eu acho correto. Porque uma das coisas que... Ai, desculpa os cachorrinhos aqui dos vizinhos. Mas uma das coisas que me fez querer conhecer a Deus foi porque eu orei por muitos anos pedindo para que eu o conhecesse de verdade. Eu cresci na religião católica e toda a minha família, tipo, a 90% são católicos e eles me ensinaram muita coisa. E baseado no que eles me ensinaram, o meu desejo de conhecer a Deus foi aumentando. Eu vejo na vida de cada um deles o quanto eles amam de verdade a Cristo. E mesmo que a gente seja de religião diferente, a gente nunca se desrespeitou. E eu percebo que muitas vezes eu, pela minha ignorância e pela minha falta de amor mesmo, eu às vezes acabava agindo de uma forma que não agregava a causa de Deus. Na verdade, a gente acaba atrapalhando, né? Então, tudo que eu for falar aqui, de verdade, não é tipo a visão da Mariana. Hoje é a minha visão assim porque eu estudei sobre isso, mas não é a vontade da Mariana. É a palavra de Deus, é ali onde está escrito. Então tudo que eu for falar é baseado na Bíblia, no contexto da Bíblia, o que época que foi escrito, para quem foi escrito, porque a Bíblia antes eu imaginava a Bíblia como sendo um livro que continha a palavra de Deus, né? E quando a gente estuda, a gente está constantemente sendo repreendida, né? Porque a gente vê que tem coisas que a gente achava que era certo e a gente aprendeu que a gente estava vivendo de forma errada, ou a gente tinha uma crença que a gente vê que não está de acordo com a Bíblia. Mas a questão é, em Apocalipse 3:19, Deus fala que Ele repreende aqueles que Ele ama. Então, muitas vezes a gente está num lugar onde a gente está acomodado, né? Às vezes a gente está porque a família está e a gente acaba ficando, né? Porque não quer criar atrito, às vezes não quer procurar, às vezes está bem assim, ou às vezes moldou Deus da forma que queria, que às vezes não quer conhecer Ele de verdade. E o ser humano tem dentro de si uma coisa que é querer moldar a Deus, né? A gente sabe que a gente peca muito nisso porque a gente quer fazer um Deus que caiba no nosso gosto, né? No que a gente quer. E quando eu percebi que eu estava tendo um relacionamento com Deus muito distante, porque muita gente pensa, né? Ah, Deus ele está lá no céu, ele é muito distante, eu não quero atrapalhar ele tem coisas mais importantes para fazer.
Inclusive eu ouvi isso, então eu meio que entendi, eu falei, é verdade, a gente tem um relacionamento muito distante de Cristo. E às vezes a gente pode estar lendo a Bíblia todo dia e ainda é um relacionamento superficial. Eu me peguei muitas vezes fazendo isso e percebendo que, nossa, tá faltando alguma coisa. E não é que tá faltando na Bíblia, porque a Bíblia é completa. Ela foi feita pelo Espírito Santo através de pessoas, né? Porque a Bíblia, ela é realmente a linguagem humana do amor de Deus pela gente. Mas eu passava tanto tempo me questionando, tipo, ai, Pai do céu, eu tô fazendo errado isso, eu tô fazendo errado aquilo, mas eu não sei por onde andar, mesmo com a Bíblia. Muitas vezes a gente tá com ela embaixo do braço, mas não tá com ela no coração. Então, sempre o meu intuito de abrir o canal era que eu me chegasse mais perto de Deus, para que assim eu conseguisse também transparecer o amor de Jesus para outras pessoas e assim ambas crescer em conhecimento. Porque a Bíblia, ela não foi para ser fechada, ela não foi feita para deixar embaixo do braço ou para abrir uma passagem aleatória e achar que isso é uma resposta, porque Deus não age assim. Deus, ele é muito minucioso, né? E eu antes tinha uma visão de que ele era distante, e às vezes ainda eu acho, mas eu entendi que a distância não é ele que coloca pelo meu pecado, sou eu mesma que coloco a distância entre mim e ele, porque Deus, ele fala que ele tem planos pra gente, ele fala que nos ama, ele fala que tem sonhos pra gente, que ele sabe os fios que tem no nosso cabelo, na nossa cabeça. Então, ele é um Deus preocupado, é um Deus amoroso, é um Deus presente, é um Deus que ele quer estar na nossa vida. É a gente que acaba, né, colocando os pés pelas mãos, e muitas vezes a gente sabe que a gente tem a parcela de culpa, mas muitas vezes é o diabo também. Ele sabe que o nosso desejo natural é para a carne, né? Mas a gente sabe também que quando a gente tem esse desejo de conhecer a Deus no coração, é um desejo que primeiro veio de Deus pra gente. Ele quer estar perto da gente, ele quer que a gente saiba que a gente é amado por ele. Então, foi isso que, né, eu percebo que foi a inspiração maior de Cristo, de ter vindo aqui. Foi por amor a gente. Foi por amar um mundo que o rejeita constantemente. E eu percebi que muitas vezes, por menos do que geralmente as pessoas deram Cristo na cruz, né? A gente o nega nos nossos atos, nas nossas escolhas diárias, na nossa comodidade na vida, ou até mesmo pelos nossos pecados. A gente se sente tão sujo, tão vazio e no mesmo tempo tão amargurado na vida que a gente acha que Deus não vai nos aceitar de volta. E eu lembro que eu ouvi um pastor falando que Satanás, ele já está condenado, ele já sabe o final dele. A Bíblia fala do final dele, o final dele vai ser a destruição. E quanto mais tempo ele tem aqui, mais pessoas ele quer para ele, né? Então, toda vez que a gente tem esse sentimento de vazio, de indignidade, sem esperança nenhuma de que Deus vai nos aceitar de volta, é um sentimento que ele coloca na gente para que a gente não vá até Jesus e se arrependa. Então, hoje, né, agora já vai dar um vídeo de quase 10 minutos, mas o meu intuito nos próximos vídeos é estudar a Bíblia junto com você. Aqui nos comentários vocês podem mandar pergunta, vocês podem falar o que vocês entenderam, ou até mesmo discordar.
sempre lembrando que é com educação que a gente conversa, tá bom? Eu tô aprendendo, porque não importa, se eu estiver aqui até os meus 60 anos, eu vou estar aprendendo, porque a Bíblia ela é rica demais para que eu com 29 anos tenha a sabedoria completa dela, porque isso é impossível, porque a sabedoria de Deus é infinita. Então, eu convido vocês para se inscreverem aqui, quem não está inscrito, fazer perguntas, comentários, quais assuntos que chamam a atenção de vocês, para que assim eu também possa estudar, também possa crescer e a gente possa dividir, trocar experiências, porque a gente não é um ser humano sozinho na vida. Deus, ele fez a gente completo, né? Mas ele fez a gente seres comunicáveis, seres que têm sentimentos, seres que podem discordar, porque a gente é único, a gente não é igual. Mas a base de tudo na relação entre uma pessoa e outra, na relação entre a gente e Deus, é o amor, né? Tanto que os 10 mandamentos são exatamente isso. Os primeiros 4 mandamentos é sobre o nosso relacionamento com Deus e os outros 6 são o nosso relacionamento com o próximo. Isso é tão importante para Deus que Ele nos deu isso para que a gente viva em harmonia. Porque no céu, antes de Satanás instalar aquela maldade no coração dele, era harmonia. Quando a gente foi criado aqui, dos primeiros pais, Adão e Eva, foi feito tudo em harmonia. E quando a gente se relaciona com o outro, precisa haver, discernimento, precisa haver, mesmo que haja discordância, mas que não haja desrespeito. Então, é isso. No meu próximo vídeo, eu pretendo falar sobre a Bíblia, como ela foi feita, quantos livros ela tem, a parte mais histórica do livro, né? Porque quando a gente entende, por exemplo, de capa a capa, a gente vê a imensidão e o trabalho que o povo teve para que chegasse até os nossos dias de hoje. E muitas vezes a gente não abre. E eu me incluo nisso também. Muitas vezes eu abria a Bíblia, mas eu não lia a Bíblia. Porque uma coisa a gente lê apenas, abrir como se fosse um livro comum, e ele não é um livro comum. Então, eu quero que tanto eu quanto você, a gente aprenda a valorizar a palavra do Senhor. E se você já valoriza, que você deixe também um comentário me ajudando a enxergar o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós. Porque a vida é uma constante conhecimento, a gente precisa procurar conhecimento. E aonde mais seria o lugar perfeito para encontrar conhecimento? Na palavra do Senhor, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é isso, agradecer por quem já é inscrito e vamos nessa, pessoal, que a gente possa crescer na graça do Senhor, porque a graça dele foi nos dar, né, a vida eterna e também a gente ter um amparo para esses momentos de escuridão aqui no mundo. Ele tem um plano para cada um de nós e eu sei que às vezes é difícil enxergar isso. Eu tô tendo dificuldade em algumas coisas também, mas eu sei que Deus ele prometeu não deixar a gente sozinho, em nenhum momento, nem na sombra do vale da morte. E Ele quer que a gente o conheça, senão Ele não tinha deixado a sua palavra aqui. Ele simplesmente poderia ficar lá no céu, mas Ele não ficou, Ele veio e morreu por cada um de nós. Porque mesmo a gente sendo tão pequenininho, uma poeira, Ele nos ama. Então, que por mais que seja para algumas pessoas difícil entender, porque eu conheço algumas que têm dificuldade de entender o amor, na verdade é quase um pouco de medo de ser amado, porque quando o amor de Deus entra no nosso coração, a gente se sente inundado, e quando a gente
entende um pouquinho que seja, a gente não tem como ficar calado. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e qualquer coisa, estamos aí. Obrigada. Tchau, tchau.